Oi, boa noite, que a paz de Jesus esteja com vocês. Deixa eu pegar aqui a Bíblia, licença aqui. E hoje nós vamos meditar com vocês o tema quando foi o seu primeiro encontro pessoal com Deus? Quando foi o meu primeiro encontro pessoal com Deus? E o texto bíblico está em Êxodo capítulo 3, de 1 a 6, que diz assim, olha só. Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Madian. Levou as ovelhas além do deserto e chegou a Horebe, a montanha de Deus. O anjo de Deus apareceu a Moisés numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés prestou atenção. A sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Então Moisés pensou, vou chegar mais perto e ver essa coisa estranha. Por que será que a sarça não se consome? Deus viu Moisés que se aproximava para olhar, e do meio da sarça ele chamou, Moisés, Moisés. Ele respondeu, aqui estou. Deus disse, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está pisando é um lugar sagrado. E continuou, eu sou o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois tinha medo de olhar para Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, olha só, o texto é Êxodo capítulo 3, versículo de 1 a 6. Você pode olhar na sua casa, na sua Bíblia. E o que é que nos diz? Que Moisés está pastoreando as ovelhas e que ele vai além do deserto para o Monte Horebe, que em alguns textos bíblicos aparece como Monte Sinai, chamado a montanha, o Monte de Deus. E quando ele chega lá, ele percebe uma coisa e ele estranha. É a sarça se queimando, mas não se consumia. É como, por exemplo, capim, fogo no capim e o capim não some. Mesmo jeito. E ele estranha e vai tentar observar. E quando ele caminha para cima, Deus chama, Moisés, Moisés. E ele responde, aqui estou. E Deus diz, olha, não se aproxime, porque esse lugar é santo. Eu sou o Deus de teus antepassados. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O que isso quer dizer, gente? É o primeiro encontro de Moisés com Deus. Aí alguém pode perguntar assim, Rafael, mas Moisés não era santo, não era aquele homem famoso, falado na Bíblia? Era. Só que ele não foi criado pela família de Moisés. Todo mundo sabe disso. Moisés, a mãe de Moisés, para poder salvar a vida de Moisés, colocou Moisés no cesto, lembra? E quem criou foram os egípcios. Foram os reis do Egito. E aí o que é que acontece? Eles criaram ele na crença deles. Educou ele para o Deus dele, não para o Deus de Moisés. Até porque eles não sabiam que era Moisés. Se eles soubessem que Moisés era um hebreu, eles matavam Moisés. E aí o que é que acontece? Ele foi criado e educado com uma outra crença, conhecendo um outro Deus, numa outra religião. E aí acontece um incidente que vocês já sabem, que ele, para proteger o povo dele, ele matou um cara e ele foge, volta para Israel. E lá ele tem esse encontro com Deus. E a pergunta que eu faço para vocês é, qual foi a sua grande experiência, a sua primeira experiência, o seu primeiro encontro com Deus? Aí você pode dizer, Rafael, eu encontro com Deus todo dia que eu rezo. Nem sempre. Muitas vezes a gente reza, a gente ora e a gente está tão desconcentrado, tão preocupado, que a gente não consegue ter uma experiência direito com Deus. Onde e quando foi a sua primeira que você diz assim, nesse dia eu conversei com Deus, eu me encontrei com Deus? A minha experiência, eu já contei uma vez por metade, foi na torre da igreja, eu estava até querendo pular dela, e eu estava em conflito, muito ruim,
E eu fui abrir a Bíblia e eu saí de cima de um texto bíblico que diz assim o tema, confiança no Pai. É aquele texto bíblico, peçam e será dado, procurem e encontrarão, batam e abrirão a porta para vocês. Pois todo aquele que pede recebe, quem procurar. Eu decorei, eu aprendi o texto. Porque toda vez que eu estou triste, preocupado, tenso, com a cabeça ruim, eu lembro desse texto. Eu lembro também do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas e você? Você já se encontrou com Deus? Você já conversou com Deus? Você já desabafou com Deus? Eu convido a você para fazer isso, para experimentar Deus, para conversar com Ele, sentar você e Ele. Rafael, quando eu sei que Deus vai estar falando, sente. Chega uma hora que você sente que Deus está com você conversando. Você sente que está no colo de Deus. E eu confesso para você que é uma experiência inexplicável, que a gente não consegue transcrever com palavras. Teve uma outra experiência que eu estava precisando tomar uma decisão séria. E a mulher foi para a escola e eu fiquei com meu filho pequeno. Meu filho dormiu, que era João Vitor. E eu sentei de joelho, fiquei de joelho e disse, Deus, eu preciso que o Senhor me ilumine. E a conversa foi tão boa que Ele me deu a decisão certa. Então, para não alongar tanto o vídeo, até porque depois para a gente postar tem dificuldades, e desculpa os barulhos que está ao redor, eu estou na área da frente, fazendo até uma experiência com iluminação nova. Para não alongar, eu peço a você, quando você for para a igreja, que você vá de corpo e alma. Quando você sentar ou ficar de joelho para rezar, que você se entregue. Desligue total de tudo. Deus não vai conversar contigo. Você não vai experimentar Deus preocupado com mensagem de zap, preocupado com Facebook, preocupado com o menino, preocupado com o trabalho. Não. Se desligue por completo. Ou por completo. Se entregue de corpo e alma para Deus. Que aí eu tenho certeza que você vai ter uma conversa daquelas de desabafo. Olha o barulho de novo. Desabafar com Deus. Porque Deus é nosso Pai. Ele nos ama. E aqui na sequência desse texto, Deus vai dizer a Moisés que ele quer que ele desceu para libertar o povo dele que estava sendo escravizado. E Moisés pergunta, mas o Senhor vai libertar? Oba! Ele disse, não, é você que vai libertar. Como eu disse no outro vídeo. Deus precisa de você. Eu não sei se a palavra precisa, porque Deus não precisa de ninguém. Mas Deus quer te encontrar. Porque Deus precisa usar você para libertar outras pessoas de outras escravidões. Então, concluindo, senta, fique de joelho, vá à igreja, ou no seu quarto, ou na sua área como eu estou aqui, e tenha uma conversa franca com Deus. Você e Deus. Você e Deus. Só vocês dois. E entregue a sua vida, a sua família. Entregue os seus pensamentos, as suas angústias, os seus conflitos para Deus. Repetindo o texto bíblico, é Êxodo, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Que a paz de Jesus fique com cada um de vocês. Boa noite. Um abraço para você. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, de acordo com você está vendo esse vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, inscreva. Se inscreveu, compartilhe para outras pessoas, para eles verem esse texto. Amém? Amém.